Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o ouro da Venezuela, pessoal, que todo mundo está de olho. Mais uma vez, né, mostrando que o ouro, sem dúvida alguma, é o ativo mais visado por pessoas, empresas, nações que estão aí vendo, né, o que está ocorrendo com o mundo. Então vamos ler aí detalhadamente essa matéria, pois realmente está muito legal. E vejam aí, né, a figura que compartilhamos hoje. Então, muito estranho, né, o Ibovespa cair tanto aí hoje, com tanta liquidez, né, nos mercados ainda. No mesmo dia que o S&P 500 subiu, né, a gente já mostrou aqui várias vezes que quando o risco começa a ser mais procurado aí pelos investidores, a bolsa emergente como a do Brasil sobe bastante, muito mais até que a bolsa aí, né, norte-americana. E vejam o ouro, né, então mais uma vez está muito próximo aí ao recorde em dólares. Em real já bateu aí faz muito tempo, mas em dólares realmente é incrível, né, gente, a gente pensar isso, como o mundo inteiro sabe realmente que estamos aí numa época insana. E todos que podem, né, estão se protegendo no ouro. Maravilha, pessoal. Então vamos às nossas mensagens de sempre. Temos uma comunidade aí no WhatsApp, está paralisada até julho, pois muitas pessoas ingressaram. Temos uma comunidade também no Telegram, basta clicar no link que está aí na descrição. Se você já entrou, né, está no grupo, mude para o canal, pois realmente cresceu muito. E mais uma vez, né, a nossa querida comunidade aí no Patreon, vejam aí, não é à toa, né, que fizemos um especial sobre o ouro, né, mais riscos por todos os lados, a saída é o ouro, né, então fizemos muitas análises ali, trazendo, né, as formas que se tem de você possuir esse ativo. Então está realmente muito legal, quem tiver condições aí será muito bem-vindo. Maravilha, pessoal, então vamos começar. Antes de entrar aí na matéria principal, como sempre fazemos, não é mesmo, vamos a algumas tweets e matérias interessantes aí. Olhem aí, né? A Coreia do Sul admite que já enfrenta a segunda onda de infecções pelo bichinho, né? Em Seul, a retoma, né, restrições de aglomerações, fecha museus e bibliotecas. Incrível, né, pessoal? Idêntico à primeira onda, né? Então, a outra também começou naquele grande país, a China, né? Então, muitos vídeos, fotos de pessoas que foram isoladas dentro de casa, os comércios fechando, e exatamente após, né, aquele grande país asiático, a Coreia do Sul foi a próxima. E aí a mesma coisa, né, tudo fechando. E imaginem, né, gente, como a gente sempre fala aqui, um impacto em cima do outro. Então mal se recuperou, né, a economia, os voos, o transporte, o setor de hotelaria mal, né, começou ali a dar uma reação e já está fechando de novo. E é óbvio, né, que assim como ocorreu da primeira vez, vai ocorrer da segunda. Já falamos também aqui que não se sabe se é exatamente, né, uma segunda onda, pois uma segunda onda normalmente tem uma mutação do, né, bichinho aí, mas com certeza é uma reincidência talvez da primeira. Mas novamente, né, isso deveria mais uma vez estar sendo verificado no mercado financeiro com a baixa das bolsas, e nada, né, nada, muito pelo contrário, só o Fed colocando mais e mais liquidez. Que beleza, né, gente? A era aí do dinheiro de graça. E vejam aí, pessoal, só para dar uma risada, né? O senhor Sérgio Moro, pessoal, que coisa, né? Quem diria que um homem iria unir o Brasil, hein, gente? Olha aí, em meio aí tanta polarização, né? Finalmente uma unanimidade na direita e na esquerda, né? Então todo mundo se uniu aí para dar dislike no vídeo do Sérgio Moro. Então lembre-se, né? Se você está com a sua vida ruim aí, você poderia estar pior. Você poderia ser, então, né, o Sérgio Moro aí, odiado por todos. Maravilha, pessoal. E aí, quem quiser dar o dislike lá, nem colocamos aqui, né? A gente não torce para esse tipo de coisa, mas não tem jeito, né? As pessoas aí, infelizmente, colhem o que plantam. E aí está, né? Olhem aí uma outra questão também que mostra, de novo, a insanidade, né? IRB Brasil dispara mais de 14%. Tava com problema judicial, né? Deve ter resolvido alguma coisa, não. Pelo contrário, mesmo com decisão judicial desfavorável. Então, a volatilidade das caras mais uma vez e as ações da
e RB Brasil operam com forte valorização na tarde, né? Então, o movimento acontece mesmo, olha só, mesmo, né, com a decisão da juíza aí de negar o pedido da companhia de reconsideração de decisão que determinou a comprovação de meios de arcar com o ressarcimento de R$ 1 bilhão por prejuízos causados a investidores. Então, menos de um bilhãozinho aí para a empresa. E mesmo assim, como se não houvesse amanhã, a empresa sobe, né, 14%. Então, realmente é inacreditável, meus amigos. Que coisa, né? E finalmente, então, vamos aí, né? Sempre falamos que se tem algo que é a voz da verdade no mercado financeiro, é realmente o ouro. Vejam que com toda essa bagunça aí, a queda absurda em todos os mercados e depois, né, a recuperação apenas do mercado, né, financeiro, pois o mercado real está muito longe de se recuperar ainda, o ouro só subiu, né, está quase nas altas, ele recorde em dólar. Vejam que em real, né, já passou bastante tempo aí o recorde histórico, mas está chegando em dólar, né, o que mostra exatamente o que a gente sempre fala aqui, como o dólar, né, está perdendo valor não frente a outras moedas, pois quando você tem aí um apetite de risco, as pessoas, os empresários aí, né, as nações mesmo, vendem dólar para comprar dos emergentes, e foi isso que ocorreu, essa pequena desvalorização do dólar frente ao real, mas já está voltando novamente, né? Mas o ouro sempre está se valorizando frente a todas as moedas, né? Infelizmente ou felizmente, né? Não dá para você enganar o ouro. E olhem só, né? Para não dizer, pô, o Morfeu ficar falando de nações, né? Cara, tá louco, cara, né? O que tem a ver nações aqui? Vejam aí, né, essa matéria realmente trouxe informações muito interessantes, olha aí, porque o Banco da Inglaterra não quer devolver 31 toneladas de ouro da Venezuela. Tribunal em Londres decidirá neste mês se o governo de Nicolás Maduro tem legitimidade para reivindicar o ouro que está em cofres britânicos. Olha só, pessoal, né? O tribunal na própria Londres, né, vai decidir se a Inglaterra deve ou não ficar, né? Que coisa. Imagina que bacana, né? Se você fosse ali decidir alguma coisa, né, em juízo e né, o tribunal tá ali no seu quintal, que maravilha seria, né? Então olha aí, né, 31 toneladas de ouro estão no centro de uma disputa legal entre o Banco Central da Venezuela, vejam esse nome, né, que vai ser dito aí muitas vezes ao longo dessa matéria, o BCV, e o Banco da Inglaterra, Banco Central Britânico. Os lingotes de ouro com valor equivalente a $1 bilhão, hein, gente? Não se acha aí, né, no lixo, mas também não se compara, né, óbvio, ao valor aí que praticamente diariamente é muito superior a esse valor. Então, que coisa, né? Tanta briga em torno aí de um ativo, como a gente sempre fala, físico. Talvez, né, todas essas nações já vendo que é exatamente o que vai sobrar depois de tanta loucura aí, né, de injeção nos mercados. Então a Venezuela que agora quer vendê-los e usar os fundos para combater o problema do bichinho, segundo afirma o governo de Nicolás Maduro. No entanto, o Banco da Inglaterra negou o pedido. Que coisa! O motivo? A atual diretoria, né, do Banco Central venezuelano responde ao governo de Maduro e a instituição britânica expressa dúvidas sobre a autoridade dessa diretoria, argumentando que o Reino Unido reconhece como presidente legítimo o líder opositor Juan Guaidó. Que coisa, né, pessoal? Olha só, né, gente? A gente sempre fala aí, o Maduro, né, aquele serzinho 100% desprezível, um dos membros do Fórum de São Paulo, né? Vamos falar isso aí até que, né, ceifem a nossa encarnação, brincadeira, né? Esperamos não fazer isso. Mas está, né? Isso não é mais uma teoria da conspiração também. É um grupo realmente reconhecido aí por existir e teve, né, o poder aí na América Latina por muitas décadas, né? Encabeçado aqui no Brasil pelo PT.
Então, realmente, né, deixou uma grande destruição na América Latina. A Venezuela encabeçando, em seguida a Argentina também, que está completamente quebrada. Mas é óbvio, né, pessoal, que não há, né, mocinhos nessas histórias. Então todo mundo quer pegar o seu pedacinho. E se uma nação está na lona, as outras, né, querem sim e muito limpar o que ela tem. E como os bolívares, né, venezuelanos não servem literalmente, né, gente, nem para aquilo, né, nem para limpar aquilo, de verdade, né, não dá nem para comprar papel higiênico, incrível, não aceitam outra coisa senão o ouro. E aí está, né, a disputa começou no início de 2019, quando mais de 50 países reconheceram Guaidó como presidente. Agora, um tribunal em Londres terá que decidir, a partir de 22 de junho, quem é a autoridade legítima para poder movimentar o ouro do Banco da Inglaterra. Então deixa aí, né, a nossa observação, mesmo desprezando absolutamente o ditador, né, Nicolás Maduro, que acabou com o seu povo. Essa é óbvio, né? É uma tremenda de uma sacanagem, né, gente? A gente tem que ser aí imparcial e saber que não há mocinho, né, gente? Que, afinal de contas, ninguém quer salvar a humanidade, ninguém quer ajudar o próximo, né? As pessoas, as nações, as empresas no mercado financeiro querem surrupiar mesmo na cara larga, né? É isso daí. E olha aí, né? Estratégia convencional. Durante décadas, a Venezuela armazenou parte do seu ouro em forma de reservas internacionais no Banco Central em países no exterior, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, em uma estratégia igual à de vários outros países. Não há nada de estranho que um país mantenha reservas de ouro e outros títulos em outros bancos, né? Explica aí o economista. Existe ouro no que se chama de prestadores de serviço de guarda, que são diferentes bancos, incluindo alguns centrais, que prestam serviços e cobram uma comissão para guardar reservas internacionais. Então vamos lá, né, pessoal, de novo, aí sempre tendo um senso crítico apurado, né, sem querer fazer politicagem. É óbvio, né, que um governo, para deixar o próprio ouro fora da sua nação, ele tem alguma associação estrangeira, né, gente? Isso aí, pelo amor de Deus, porque senão é exatamente isso, né? No momento que o país ali tem um problema social muito sério, esse vizinho que está guardando o seu ouro pode falar, não, não é bem assim, e tomar na cara larga. Então quem conhece o mínimo aí, né, de ser humano e é um estadista, né, sério, jamais faria uma coisa dessa. E aí está, né? Em 2011, o então presidente Hugo Chávez repatriou cerca de 160 toneladas de ouro que estavam em bancos nos Estados Unidos e na Europa, citando a necessidade de seu país ter o controle físico dos seus ativos. E de novo, mesmo sendo aí um ditador sanguinário, nisso, obviamente, ele fez muito bem, né? A Venezuela retornou o ouro ao Banco Central, tirando de diferentes países, porque era um momento em que o governo temia a aplicação de sanções internacionais que pudessem congelar suas reservas. O governo sentiu que manter reservas no exterior era uma estratégia perigosa e que ele poderia ter apenas seus recursos, né, congelados aí. Então, realmente, isso a gente concorda, né, 100%. E vejam aí, Londres, hein, o centro do ouro. Não é à toa, né, que o Reino Unido aí é um dos países mais fortes, né? É um dos locais mais fortes da Europa, né? Perdendo apenas para a Alemanha, que também tem grandes reservas. E aí está, né? 1/5 do ouro dos governos do mundo se encontram em Londres. E a razão é simples. A capital britânica é o centro mundial do comércio de metal precioso. Já falamos muito aqui que a Inglaterra, junto com os Estados Unidos, né, conseguem aí manipular bastante também o preço do ouro. Em termos econômicos, ter ouro em Londres pode permitir uma transação rápida em uma moeda importante, em vez de armazená-lo no país e ter que transportar enormes quantidades de reserva de ouro na tentativa de trocá-lo por outro ativo, né? Interessante, esse é um argumento interessante, mas mais uma vez, né, não vai deixar o ouro com o seu inimigo, né? A gente nunca sabe quando que os países aí podem brigar, não é mesmo? O ouro não tem risco de contrapartida, por isso mantê-lo no exterior é considerado relativamente seguro. Vejam isso, hein, gente? Woodhouse explica que Londres se estabeleceu como protagonista no mercado de ouro em 1732, quando o Banco da Inglaterra construiu seu primeiro cofre na cidade.
Aí as pessoas vão falar de Rothschild, né, gente? Pelo amor de Deus, não vamos entrar nisso, mas é óbvio, né, que todas essas coisas aí estão entrelaçadas, não é mesmo? Além disso, ele diz, geograficamente, né, se pode perceber que a Inglaterra conecta os Estados Unidos com a Europa, as duas principais esferas de influência geopolítica, para as quais se pode utilizar o ouro. Vejam aí quantas vezes a gente já não falou no canal que os instrumentos financeiros principais do mundo, né, são exatamente entre os Estados Unidos, Nova York e Londres, né? É exatamente isso que causou aquela desgraça enorme em 2008, porque os ativos, né, estavam espalhados aí por todas essas instituições e pegou ali o coração, né, do pouco que restava do capitalismo. Os cofres do Banco da Inglaterra possuem mais de 5 mil toneladas de ouro, 400 mil lingotes, olha aí, né, para você que compra uma barrinha, né, de 5 gramas ali na Par Metal e comemora com a família, hein, gente, que vamos com calma aí que não é bem assim, incluindo as reservas do Tesouro e do Reino Unido, e grande parte do volume enorme negociado na cidade. Só o Federal Reserve de Nova York possui mais ouro que isso no mundo. Então é briga de cachorro grande mesmo, né, gente? Olhem aí, mais um aí, não é só a Inglaterra, Deutsche Bank, olha só, quantas vezes falamos aí, muitas pessoas apostavam, né, nesse banco como o que ia quebrar ali, trazer a grande, né, recessão financeira. A recessão já está implementada, mas a grande quebra financeira do mundo e que coisa, hein? 31 toneladas de ouro sob custódia do Banco da Inglaterra não são os únicos recursos venezuelanos à espera de uma resolução. O Deutsche Bank também quer que um juiz decida sobre 123 milhões de dólares que pertencem aí ao Banco Central venezuelano e que devem ser entregues ao governo de Maduro ou ao governo paralelo de Guaidó. O dinheiro é fruto de um acordo de swap de ouro entre o Banco Central venezuelano e o Banco Alemão, realizado no passado. Olha que interessante, né, gente? De novo, né? Nós aqui como pessoas, como empresa, o que será, né, que é melhor para nós? Um ativo aí, né, que grandes nações utilizam, né, como base de empréstimos, de negócios, ou essas coisas aí tão, né, supérfluas como o próprio dinheiro do mundo inteiro, né, que estão brincando aí com, né, com essas gerações aí, liquidez enorme. Então é a escolha que a gente faz, né, gente, como investidores. Em um acordo firmado, então, em 2016, a Venezuela recebeu um empréstimo de 750 milhões de dólares do Deutsche Bank e deu 20 toneladas de ouro como garantia. O empréstimo terminaria em 2021, mas foi rescindido no ano passado porque a Venezuela não pagou os juros devidos. 120 milhões de dólares representam a diferença do preço do ouro na época que se firmou o contrato para a cotação no momento da rescisão. Sem contar com isso, né, pessoal? Então imaginem ali só de ter esse ativo, o quanto essas nações já não ganharam, né? Uma vez aí que o ouro quase dobrou em pouco menos até de 2 anos, né, gente? Incrível também a gente pensar dessa forma. E olhem aí a própria matéria falando, né? Uma coisa que a gente sempre fala no canal, então, por que o ouro é tão importante agora? Em meio à enorme crise econômica e humanitária da Venezuela, o ouro é uma das poucas alternativas de financiamento e liquidez para o governo Maduro, sobretudo desde fevereiro de 2019, quando os Estados Unidos adotaram sanções, né, contra a empresa estatal de petróleo, responsável por muitos recursos naturais. O governo também está de olho em minas no sudeste do país, em uma vasta zona que se estende da fronteira com a Guiana até a fronteira com o Brasil. Vejam só, hein, gente? Quem não acha aí, né, que o Brasil tem reserva, tem, e muitas, né, e muitas. Somos muito explorados aí por estrangeiros, né? O que podemos dizer que são talvez, né, as reservas aí mais importantes da nossa nação. Que coisa, né? Em fevereiro de 2016, Maduro decretou o que é chamado Arco Mineiro do Orinoco. AMO será uma zona de desenvolvimento estratégico nacional. Países como Rússia e China ampliaram sua presença em empresas mistas de extração com participação do governo. Então, gente, mais uma vez, né, se países aí como a Rússia, a China estão usando um ativo como ouro para se livrar aí, né, dos títulos norte-americanos aos poucos, já falamos isso também, não podem fazer isso de uma vez, pois poderiam até mesmo, né, fortalecer os Estados Unidos.
O que seria de nós, então, né, gente? Por que não nós também, como pessoa física, enquanto ainda temos acesso ao ouro, usar a mesma forma, né? E aí continua falando algumas questões mais técnicas, né? E um informe do Conselho Mundial do Ouro diz que o Banco Central da Venezuela foi a instituição bancária que mais vendeu ouro em 2017 e 2018. De novo, né, pessoal? Quando tudo passa a ser, né, desacreditado, então o que fica é o ouro. Então imaginem de novo, né, quando toda essa liquidez aí ficar, né, clara e que o papel aí, moeda, não vale mais absolutamente nada, o que será que vai acontecer, pessoal? Né? Simplesmente a mesma coisa. E para fechar com chave, né, já falei aí, pessoal deu risada, com chave, né, daquela coisinha, a Turquia é hoje o maior comprador de ouro venezuelano, com 900 milhões de dólares importados em 2018. A princípio, o ouro seria refinado na Turquia e devolvido para a Venezuela, mas não há registro dessa reexportação. Será que passaram a mão também, né? Pode ser. No mês passado, navios iranianos, né, com gasolina chegaram à Venezuela, falamos isso aqui também. Acredita-se que a Venezuela está pagando o Irã também com ouro. O ouro que está no banco na Inglaterra é, portanto, vital para a situação financeira do país. Gente, então, de novo, né, não vamos deixar aí que esse mesmo problema que atacou um país, gente, sim, né, já falamos muitas vezes aqui, problemas que atacam países, atacam empresas, atacam famílias, atacam cidadãos, não é mesmo? Então, quando esse problema, né, finalmente pegar e sugar o valor das nossas moedas fiduciárias, a única coisa que vai ser de valor, assim como, né, a Venezuela está sentindo na pele, é o ouro. Maravilha, pessoal. Então, mais uma vez aí, né? Quem não entrou ainda nas nossas comunidades, entrem. Os links estão aí na descrição. Curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!